Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu abri uma caixinha lá no Instagram e perguntei se vocês gostariam que eu fizesse um react do vídeo do Álvaro Siza com Souto de Moura. Então é um filmezinho, é um documentário e é muito, muito interessante. E é isso que a gente vai fazer hoje. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista e fundador do Estúdio Guimarães Rosa e desse projeto aqui, que é o Método Projeto Potente também, que a gente fala sobre qualidade de projeto, né? Projeto arquitetônico. Você tá vendo esse vídeo, já deixa o seu comentário aqui pra gente. Comenta, curte, compartilha. Eu sei que isso é chato, mas isso é importante pra gente. Manda esse vídeo pra um arquiteto que tá perdido. Você não ajuda só esse canal, você não ajuda só a mim, necessariamente, mas você também ajuda a uma classe, a nossa classe da qual você pertence, faz parte, inclusive. Então, faça isso que é importante. E aí, eu queria falar um pouquinho pra vocês, deixa eu mudar a minha câmera aqui. Eu queria falar um pouquinho para vocês, uma breve introdução, quem é o Souto de Moura, caso você não conheça, quem é Álvaro Siza. Bom, tem uma curiosidade muito interessante aqui, que ambos ganharam um Pritzker, tá, gente? Então, o Eduardo Souto de Moura, ele é o arquiteto desta obra aqui que você já deve ter visto por aí em algum lugar, que é uma obra, inclusive, que eu gosto muito, que é a Casa das Histórias. Então, para quem tiver interesse depois, pode dar uma olhadinha nesse projeto. Projeto bem interessante, plasticamente, inclusive, chama bastante atenção. E Álvaro Siza, também, né, um grande mestre vivo. Ele, ambos portugueses, tá, de Portugal. Ele tem um projeto bem emblemático aqui no Brasil, que é a Fundação Iberê Camargo. É um projeto do Álvaro Siza, tá? Eu acho que esse é um projeto, eu percebo que muitas pessoas não conhecem e acham que é um projeto internacional. Inclusive, posso dizer que eu fui um desses, tá? Sempre que via esse projeto, achava que ele não era, que era um projeto internacional, que não estava no Brasil, mas é um projeto do Álvaro Siza, que está aqui no Brasil. E aí tem uma curiosidade que eu vou contar aqui para vocês, que eles falam aqui nesse vídeo, mas só para título de curiosidade, é o único país não, porque a gente tem no Brasil também, né? Tem o Oscar Niemeyer e o Paulo Mendes da Rocha, mas é o único prédio com. Eles trabalham juntos no mesmo prédio, então é o único prédio com dois ganhadores do Pritzker. O Álvaro Siza ganhou esse prêmio em 1992 e eu sou o de Moura em 2011. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E lembrando aos chatos de plantão que caso você não queira escutar a minha voz, os meus comentários, eu vou pausar o vídeo, vou fazer comentários, porque afinal de contas isso aqui é um react, tá? Mas agora falando sério, gente, caso você queira assistir sem a minha reação, vou deixar o link aqui embaixo, mas eu vou parar, eu vou pausar, eu vou comentar, porque, como eu disse, é um react, ok? Então, bora lá. A arquitetura é um dos símbolos culturais mais remotos da existência humana. Interage com o social, com o político, com a vida. Qual é a responsabilidade do artífice deste mistério? A arquitetura é, antes de mais, um serviço. E, portanto, se há alguém que encomenda um trabalho, é preciso responder a quais são os seus objetivos, cumprir com as funções. Eu sou um funcionalista, mas no sentido de que a função é algo que é preciso ultrapassar. E o desenvolvimento do projeto é uma espécie de libertação em relação aos condicionamentos que daí vêm. É a conquista da liberdade, da expressão, mas uma liberdade que não prescinde da componente de serviço. Mas há um envolvimento com a vida em todas as dimensões. Desde sempre, não é? Os primeiros homens tiveram que se abrigar e, portanto, a arquitetura é a atividade do homem desde o seu aparecimento, pode-se dizer. E depois segue um caminho na história que tem a ver com o que realmente se passa. Mas eu agora não estou a falar com o arquiteto. Eu estou a falar com o sábio. Não, sabe? Onde é que a arquitetura envolve e impacta? Pode transformar ou não. Depende. Isso também varia no tempo. Não é muito frequente que uma determinada obra de arquitetura seja muito mal recebida.
com o tempo haja um ajustamento, uma adaptação. Olha, o exemplo mais flagrante de como a arquitetura, respeitando o funcionamento e os objetivos desejados, se pode libertar disso e atingir outra dimensão temporal também, é o convento. O convento é feito por uma comunidade com regras muito precisas e, no entanto, com o tempo passou a servir para quartéis, bibliotecas, casas, Hotéis. museus, hotéis, tudo que se possa imaginar. E, para mim, o conceito de funcionalidade que interessa à arquitetura é exatamente isso. Não, é uma resposta, que é também um dever, uma obrigação, mas que vai para além disso. Faz parte da responsabilidade do arquiteto essa resposta imediata e pragmática, introduzir uma mais-valia que responde de uma maneira mais agradável ou menos agradável, quer ao cliente, quer a ele próprio. E os dois em conjunto, quando chegam a um acordo, têm uma missão de, em relação à envolvente, dar sentido àquilo que eles fizeram. Isso pode ser feito de uma maneira disparatada ou de uma maneira muito agradável, em que mais tarde a sociedade, o coletivo, se for bom, agradece, como o Cícero estava a dizer, às vezes repudia, isso acontece muitas vezes, ou até a maior parte das vezes, e quando lhe agrada, o coletivo adere e deixa de ser primeiro construção, depois deixa de ser arquitetura e passa a ser património. E aí pode ter um estatuto de ser arte. Mas só aí. Quer dizer, o arquiteto não tem a mínima vocação para ser artista. Porque se assado voluntário, geralmente leva um desaire enorme. Está de acordo que a arquitetura, primeiro, é uma função. Só muito mais tarde. Com a mais-valia Ser arte. da resposta ser agradável, eficiente, que não é só mecanicista. O máximo, o cume da funcionalidade está na beleza. A beleza é a resposta. Vocês têm noção? O cúmulo da funcionalidade está na beleza. Vocês têm noção da complexidade dessa frase, mas principalmente da complexidade da construção intelectual que está por trás dela. A visão de mundo deste ser humano para construir uma frase. Vocês conseguem entender a dimensão disso? É muito lindo isso, assim. E quando eu vi, eu fiquei apaixonado por esse documentário. Falei, eu preciso trazer esse documentário para o canal. E a gente precisa cada vez mais ter contato com esses, né, com esses monstrinhos aqui, porque... enfim, vamos continuar. Universal, o que é funcionalidade ou utilidade. O fim da arquitetura, o último, é a beleza. E, na minha perspectiva, a arquitetura pode ser uma arte. Porquê que a arquitetura é difícil? Porque precisa de violar a natureza, não a pode destruir. E é exatamente esse equilíbrio entre o artificial e o natural que se atinge a tal beleza. Porque a beleza, no fundo, eu não sei quem diz, eu acho que é o Santo Tomás daqui, é a correspondência entre duas coisas diferentes. A beleza é uma tensão, é uma energia que tem a ver com o feio, tem a ver com o mal, tem a ver com o bem. Portanto, é um conjunto de circunstâncias que se predispõem e que se equilibram e transformam que o objeto em um estatuto. Vamos começar então pela questão da beleza. Só um ponto que vocês vão perceber aqui, que eles... Eu acho isso muito interessante, assim, né, que são duas mentes brilhantes, mas eles não, a todo momento, eles concordam entre si e ao mesmo tempo discordam. Essa questão da beleza, da arte, não fala... O Souto de Moura fala que não pode ser, o Cisa já tem uma perspectiva um pouco diferente em relação a isso, e é muito legal essa relação deles, porque eles trabalham juntos também, e aí tem um momento que eles falam isso. O que a gente concorda, o que a gente não concorda, a gente discorda, e tá tudo bem, né? Então, também nessa perspectiva de que não necessariamente tem um certo e errado, mas tem uma visão de mundo, né? Então, também eu acho que isso é algo bem interessante para a gente perceber. Será o Parthenon, através do arquiteto Fídias, o principal exemplo dessa beleza na relação, por exemplo, paisagística? Há muitos exemplos, não é o único. É um exemplo que tem a ver, no fundo, com a influência da Grécia, da história da Grécia, do Mediterrâneo, na história da humanidade, para um europeu e hoje para todo o mundo. Na época, o mármore é pintado com cores vivas e hoje não é, e quando olhamos para uma reprodução, um desenho feito de acordo com o que sabe do que eram as cores e tal, achamos estranho, achamos que, mas que é isto e tal.
Barroco foi, em determinada altura, para muita gente, falar em barroco, em barroquismo, era negativismo, era uma crítica, coisa barroca. Então, Até teve variantes, rococós e teve alguns cocós. longorismos na língua. Tive alguns cocós. Mas todos os estilos têm os seus cocó. Cocó para quem os merece. Há muitos tempos gregos. E porquê que o Parteno, quanto a mim, se distingue dos outros? Porque é feito em mármore em cima de uma pedreira. Portanto, há a visualização desta dicotomia do que é natural, que é a Acrópole, e daquela pedra que é transformada pelo homem. Isso é um tema que eu acho que o Deus descansou ao 7º dia, esqueceu-se de acabar as coisas. Não é? Depois vieram os homens, pegaram na pedreira e fizeram o Parteno. Há quem tenha feito o estádio do Braga, uma pedreira. Também é verdade, mas isso aí agora vamos acabar o Parteno. O que eu acho interessante, porque há muitos tempos gregos, por exemplo, a Igreja da Madeleine em Paris é interessante, mas não tem o impacto. Não tem falamos da persona do Parteno. E para mim o que me fascina no Parteno é essa apresentação da pedra bruta com a pedra trabalhada. E depois a rotação que ele faz, o Fidesz, quando sobe as escadas, vê-se quase a 45 graus. E a maneira que o arquiteto obriga a que se veja o objeto faz parte dos cânones da cultura ocidental. Se reparar, todos os objetos, todos os automóveis são filmados com um ângulo exatamente igual ao Parteno. Deixa-me só acabar o Parteno, que é a minha obra preferida e tocou-me nesse ponto. Tenho que A falar. sério? É. É qual? É É qual? o Parteno. Sou bruxa. O Parteno, o que eu gosto nele é como ele está agora. Agora vão dizer, isso é uma visão romântica do século XIX, a ruína, que os ingleses iam fazer gravuras e tal, nada disso. O que eu gosto nele é o que ele oferece e as ruínas estão abertas para receberem ou só olhares, se forem grandes patrimónios, ou se a história da arquitetura é a história da reconstrução das ruínas e transformação. Naquilo que é simbólico, como é que definem o que é a cidade? Já que estamos a falar da cidade, começamos por Roma, com Rómulo e Remo, um tempo atrás, os romanos, Idade Média, Barroco, os Papas, até à cidade de Mussolini, boulevards com pinheiros e tal. Portanto, se me perguntassem o que é a cidade, o melhor exemplo que eu podia dar é exatamente Roma. Eu, se fosse professor de História da Arquitetura, levava os alunos a Roma, estava lá 15 dias e disse, meus meninos, é isto. Eu fui buscar o exemplo do Parthenon também pela questão das ideias e da filosofia ocidental. Ela é o melhor exemplo que a arquitetura pode dar ao mundo, construir comunidades de nós e não do eu. Nós vivemos percorrendo a cidade e na cidade aparecem tantos grandes monumentos, tanto o Parthenon como a mais humilde casa, e logo nós trabalhamos para este senhor, mas no fundo estamos a trabalhar, ou temos a obrigação de estar a trabalhar para a cidade. As obras alcançam esta dimensão metafórica e, ao alcançá-la, constroem novos mundos. Mas nos primeiros séculos é tudo igual. Depois começa a haver grandes variantes. Os impressionistas todos tinham as suas gravuras japonesas. Há um período em que se descobre a arte africana. E o cubismo tem muito a ver com isso, vem muito daí. E começa a haver uma aceleração da invenção. E começa a haver, portanto, diferenças. É certo o que diz o Eduardo sobre a possibilidade de dar uma aula em Roma e estar tudo. Como ideia geral está tudo. Em pormenor não está tudo, porque depois há, por exemplo, a influência oriental, que em Portugal começa muito cedo. Moçárabe. E a situação da arquitetura hoje vem muito dessa abrangência, dessa comunicação. E eu julgo que o panorama da arquitetura hoje está entre essas duas coisas. Por um lado, uniformização. Por outro lado, consciência da necessidade de valores identitários, que tem a ver também com ligação à natureza. É um pouco. Gente, tem várias coisas aqui que casam muito. Parece assim, até que eu vi esse documentário e depois fiz a live da semana passada, né? Mas foi uma coincidência feliz. Essa questão que ele fala da identidade. Quem assistiu a live também, que ele fala das influências, né? Da influência africana, enfim, quem viu a última live, se você não viu, tá? Só assistir, tá aqui no canal. Mas corrobora muito com o que a gente falou, dessa questão da identidade, dessa questão uniforme, né? O uniformalismo, né? Uniformalismo? Palavra estranha. Enfim, essa questão da uniformização, eu acho que essa é a palavra.
que, né, a gente discutiu muito também sobre isso na última live, que é algo que realmente está acontecendo. A gente até brincou, né? Será que como seremos estudados, né, daqui 100 anos? Eu acho que vai ter uma divisão, né, de um tipo de produção para outro tipo, né? Então, uma parte dos arquitetos contemporâneos daquela época produziram isso e a outra parte, com um projeto mais significativo, com identidade, produziram esse tipo de arquitetura. Eu acho que isso vai ser tema de mestrado, inclusive. Um palpite meu. Vamos continuar. Isso, ligação à história como ligação à natureza. Não é? Eu acho que uma das maneiras de mostrar a identidade de um país e de uma cultura é mostrar a arquitetura. Porque exatamente tem essa parte mais objetiva que a pintura não tem tanto. Portanto, o Cisa tem razão quando diz no princípio era tudo uniforme. Porquê? Porque estava tudo dentro de cavernas, com umas tendas e tal. À medida que o homem sai para fora, o meio local obriga a que os materiais circundantes sejam trabalhados de uma determinada maneira. Depois, como há muitas maneiras de trabalhar esse material, E, gente, é exatamente o que a gente disse, né? Na live, a gente coloca como exemplo aqui no Brasil, a gente pegou os biomas e a gente viu nessa live como os biomas, que é uma. Eu sempre tento trazer esse exercício para vocês de processo de concepção, de algo que seja mais tangível. Porque, assim, é muito lindo isso que a gente está vendo, essa parte teórica, mas às vezes na prática é difícil acessar, né? Como que você cria algo de qualidade? Então eu sempre trago aqui para vocês exercícios ou um conteúdo que seja mais tangível, mais prático, né? Busco sempre isso. E a gente falou muito sobre isso, né? E é interessante o que o Moura está falando dessa questão da uniformidade, né? Então, de fato, não se tinha uma desenvoltura de uma sociedade, das artes, da gastronomia. Era tudo uniforme, né? Não se tinha um contexto para se aplicar. Hoje não, hoje a gente tem uma riqueza muito grande. Muita coisa foi desenvolvida tecnologicamente, culturalmente. Então, e a gente falou exatamente sobre isso na última live, né? Como esses indícios, esses ingredientes fazem com que os projetos, né, tenham uma perspectiva, é, uma cara, né? Uma identidade. E aí você pode também, de alguma forma, escolher o caminho que você vai traçar, né? Então, só para reforçar essa questão que eu acho que é fundamental no cenário atual que a gente está vivenciando, onde tudo está sendo uniformizado, né? Com essa influência, antes que era uma influência mais externa da globalização, e que hoje nem tanto, virou uma questão mais do Brasil, né? E que é preocupante. o homem inventa a linguagem. Portanto, há muitas linguagens a partir de um avanço comum. Daí a diversidade das culturas. E depois as linguagens têm dialetos, não é? Mais locais ainda, e têm cruzamentos, mestiçagens, e vão-se alterando. A espiritualidade. Qual é a contribuição que a espiritualidade, através dos milénios, dos séculos, vai dando às comunidades e à arquitetura em particular? Estou-me a recordar das catedrais, das mesquitas, de coisas tão belas como o baldaquino de Bernini na Basílica de São Pedro. Por um lado é congregador, dirige-se a uma comunidade mais vasta, livre ou às vezes obrigatório. E aí pede-se a espiritualidade, não é? Mas existe sempre essa ideia latente de que há Deus, há um espírito superior. Como é que a arquitetura trabalha a espiritualidade? É o mesmo tema da beleza. Quer dizer, isso tem que existir, a beleza, a espiritualidade. Mas não pode permanecer na arquitetura. Acho que a arquitetura, o tema é um bocado duro, mas eu gosto. É um iceberg. Só se vê uma parte e depois tem um mundo de outras coisas. E o arquiteto não se pode distrair com coisas menores. Não se pode estar a fazer um quarto de banho e a pensar na espiritualidade. Porque senão fica de chão, tem os urinóis, não nas paredes, mas sim nas galerias de arte. Quer dizer, os pedreiros que fundaram a maçonaria das catedrais góticas e tal, estavam ali entretidos e a sofrer, a fazer os arcos flotantes, as esculturas. Eu penso que é quase uma atitude esquizoide. É aquilo, é como, queria dar o exemplo do Cisa, quando tem uma folha A4, faz um desenho, o mundo está nestes limites. Em 18,5 por 21, não sei se... E, quando portanto, tenha um A3 é melhor. Então aí brilha. Ninguém se senta a dizer vou fazer uma coisa bela. A pessoa não diz ou uma coisa espiritual. E é mentira o caeiro escrever aquilo numa noite. Houve um tempo em que se pensou que cada geração devia construir a sua cidade, o seu tempo. Só me lembro dos futuristas, do futurismo italiano.
Portanto, era a ideia de que era tudo para destruir, não era para durar, a arquitetura não seria para durar, porque cada geração teria que fazer tudo novo. Mas essa ideia não vingou durante muito tempo e deu origem, então, foi uma das bases na origem do pensamento nazi. À direita. Mas esse tempo das catedrais ficou. Mas já vinha de Roma. A palavra basílica era onde os romanos se encontravam, que depois passou a ser a basílica cristã. As tipologias permanecem, nunca têm a ver com a ideia. Como é que se explica sobre religião que a água é um símbolo universal de todas as religiões? Os batismos, os outros lavam os pés. Portanto, há uma coisa muito mais comum nas religiões que se transmite na arquitetura. Por isso é que eu digo, a arquitetura é um iceberg. É uma espécie de Essência. essência, um Alepo, que é aquele termo que o Borges usa, que é uma coisa infinitamente grande e infinitamente pequena ao mesmo tempo. Estamos a falar da essência e da espiritualidade na arquitetura. Deixe-me só dizer isto. A basílica, como tipo de edifício, tipo de arquitetura, vem do mercado romano. Há igrejas que correspondem ao uso dos mercados romanos. Em Roma mesmo há isso. Não é? Desculpe só, e o mercado romano vem da setoa grega. Sim, sim. Vem tudo. E é perceber que na Idade Média a igreja, a catedral, era também um sítio de mercado. Havia as cerimónias religiosas, mas havia também uma forte atividade comercial no interior das basílicas. Portanto, era um espaço para a cidade. Portanto, há uma convergência, há um balanço entre ideias diferentes, correspondentes a intenções diferentes, que é uma constante e vai pela história fora, não é? Portanto, a ideia do futurismo, que era cortar com a história, é empobrecedor, não é? A um ponto de se tornar tão evidente que o futurismo caiu completamente em curto tempo. E o movimento moderno também quis cortar com a história. Quer dizer, o plano Voisin de Corbusier arrasava Paris inteiro, não ficava nada. Só ficavam 3 monumentos, a Notre-Dame, o Arco de Triunfo e tal. Capela de Nossa Senhora do Monte, em Lagos, Capela do Vaticano para a Bienal de Veneza. E os dois pensaram naquilo que é a essência, o mais puro e o mais contrastante justamente com esse tempo das catedrais. Eu fui visitar a capela e não sei se por coincidência, até gostava de perguntar ao Cisa, ao fim da tarde. E à medida que me ia aproximando, vi uma janela no chão. Ele não leva a mal que ele está doido. Então abre uma janela no chão. Disse ele está doido? Pensei para mim, então abre uma janela no chão. Bom, entrei. A capela é lindíssima. Tem, como todas as igrejas, uma janela enorme para nascente. De manhã o sol bate nos altares, conforme a tradição, virado para Jerusalém, todas aquelas regras que ele sabe muito de liturgia, porque ele foi para fazer a igreja do Marcos estudou muito. E de repente, eu levantei-me e aparece o pôr do sol a entrar rasante ao chão, e ficou o chão todo amarelo e a capela transformou-se. Não faço a mínima ideia se isto foi um ato voluntário para fazer beleza ou se aconteceu. O senhor disse que só um homem de 80 anos pode fazer a Capela do Monte. Isso por acaso disse. É preciso, eu até ia dizer, é preciso recusar muita coisa para se fazer aquilo. Não é preciso experimentar muito. Ai, gente, essa frase eu achei tão linda também. É preciso recusar muita coisa. Não é nem questão de experimentar muito, é preciso recusar muita coisa. Isso também tem um simbolismo muito grande, né? Eu sei que nós, meros mortais, né, tem algumas questões, tem boletos, mas eu quero que vocês se atentem a esse discurso, não por esse viés mais pragmático, mas de tentar entender um pouco dessa frase, né? É preciso recusar muita coisa. Aí não estou dizendo propriamente dito do ato de recusar a coisa, mas o simbolismo que carrega essa frase, ou seja, é preciso recusar muita coisa. É mais do que você pensa, né? Do que você, enquanto arquiteto ou arquiteta que está me ouvindo, o que você acredita que é arquitetura, né? O que você precisa recusar, o que não está em consonância com o que você acredita, com o que você pensa. Para além, né, do significado total dessa frase, eu acho que esse é o cerne, assim. Mas achei muito lindo isso. Porque há muitas tentações, muitos vícios, muitas citações, muitas influências. Isto é como os casamentos nas aldeias, tem rissóis com bolos de coco e tal, uma pessoa pode se perder. E realmente é preciso recusar e só isso. E só mais um ponto, assim, que eu acho que isso também
É fundamental nos dias de hoje, assim, que a gente está vivendo, que é essa questão da globalização, né? A gente tem acesso a tudo na palma da mão, então a gente pode dar um Google, a gente pode pesquisar, só que ao mesmo tempo a gente está tendo um fenômeno, assim, que é uma overdose de informações e de referências, principalmente com redes sociais como Pinterest, TikTok, e que às vezes não são boas referências. E essa questão também de esse ato, né, de abrir mão de alguma coisa, eu acho que é um exercício de projeto até. Eu estou fazendo um projeto de interiores e estou tendo até uma experiência muito interessante. Tive, né, porque o projeto em si está pronto, a gente já fez o executivo, agora a gente vai para a fase da obra. E essa cliente, ela me provocou muito, assim, no bom sentido, porque ela queria um projeto atemporal. Então, às vezes, quando ela via uma referência, quando a gente conversava sobre um tema específico, ela falava: João, isso aqui eu já vi. Ou, João, isso aqui eu tenho medo disso aqui ficar datado. Isso aqui. Então, ela tinha pavor de ir numa casa cor e ver alguma coisa da casa cor, porque ela sabia que ia virar moda e que, tipo, o painel 3D ou o ripado de madeira que, né, teve essa ascensão louca e depois, hoje parece que a gente acha cafona, a gente acha brega. É, então, assim, eu acho que desviar um pouco disso é importante e é o que ele disse aqui, né? É um exercício mesmo, eu acho, da nossa profissão, dado o contexto que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que nem tem luz elétrica a capela, imagino. Não tem água nem luz. Não. Portanto, não sei se o padre dá uma volta a meio da missa. Não sei, mas isso é uma decisão. É lindíssimo, não faço ideia. Isso aconteceu-lhe ou você percebeu que ia acontecer isso com a luz do poente, que a luz era transmitida para o interior da capela? Ora, deixa-me ver. É muito difícil porque o que nós projetamos tem tantas origens, que muitas vezes até devo dizer que não sabemos onde está a origem. O subconsciente é um bom amigo. Quando estamos atrapalhados, ajuda-nos. E, portanto, Ai, gente, desculpa, mas é tanta riqueza, né? Essa questão que ele fala que tem tantas origens, que é isso que a gente bate tanto nessa tecla aqui, né, do projeto potente. Um projeto potente, ele é construído por camadas, por origens, né, como disse o Cisa. Então, é um projeto que ele é profundo, que ele tem camadas de complexidade. E é exatamente isso que quando a gente olha, que a gente identifica um projeto raso, quando você olha para um projeto raso e você fala, é um projeto raso, no fundo, o que você está identificando é um projeto que não tem complexidade, que não tem origem, que não tem camada, né? É um projeto pobre, em todas as suas esferas e escalas. Então, isso também é muito lindo. E tem outra coisa que ele disse aqui, me permitam voltar, por exemplo, em relação só para... a dizer que não sabemos onde está a origem. O subconsciente é um bom amigo. essa questão também do subconsciente é um bom amigo, é o que eu sempre falo para vocês, também da questão do repertório, dessa construção, né, do arquiteto que você se tornará, do que você é atualmente, mas principalmente do arquiteto que você se tornará. Se você não tem essa ânsia, essa busca, sabe? É impossível, você precisa nutrir, como disse o Cisa, né, esse subconsciente, porque é ele que vai te ajudar no processo de concepção. Se você também não tem, né, essa consciência, se você não nutre, né, o seu subconsciente com projetos de qualidade, essa busca incessante por repertório, né, tem sempre aquela máxima, médico estuda o resto da vida, arquiteto também, gente, né? Se você esgota, né, o seu estoque de repertório, chega um momento que você não vai conseguir ser producente, sabe? Você vai estagnar. Então, eu acho importante dizer isso para vocês. Estamos atrapalhados, ajuda-nos. E, portanto, por exemplo, em relação a essa Frase, né? Quando estamos atrapalhados, nos ajuda. É exatamente isso. fenda na base, eu não me lembro porque é que fiz isso. Pronto, olha. Chamou-lhe fenda Fenda. Pois. e não janela. Eu não me lembro porque é que me veio essa ideia. Mas o talvez. efeito, mas já... Não, pode ter uma origem, estou-me agora a lembrar. A ver. Na igreja do Marco, que tem a porta, aquela grande porta virada a poente, uma das coisas que eu reparei é que ao fim do dia, quando o sol desce, por essa porta entra uma tira de luz que vai direitinho ao altar-mor. E se calhar foi a recordação, além das muitas coisas no subconsciente, também há algumas coisas que são minhas. Uma igreja pobre, sem água nem luz e que só se pode fazer aos 80 anos. Como é que comenta?
Porque é preciso, deixa-me responder, porque já é preciso já ter feito a Igreja do Marco. Porque eu há pouco falei do outro lado, da outra capela, feita em Veneza. É uma capela maravilhosa. Não é por eu estar aqui, mas é Isso é legal também, só para vocês entenderem a dinâmica. O Mouro comenta, né? O Souto de Moura, ele comenta a. É Moura, né? Não Mouro. O Souto de Moura. Ele comenta a obra do Cisa e o Cisa do Eduardo, né? Eduardo Souto de Moura. Então eles fazem esse bate-bola, assim, tá? realmente uma capela maravilhosa em que se concentraram uma série de factos muito prementes e de tal ordem que se ele não fazia uma capela maravilhosa seria quase um escândalo. Mas realmente fez a capela maravilhosa. Pois porque não sei quem falou ao Eduardo, isso nunca conversamos sobre isso, que havia uma pedreira próxima. Eu queria fazer em betão e ele disse, não, betão não. Já devia estar com a pegada do carbono e tal. E nós conhecíamos uma pedreira, que eu já tinha trabalhado com essa pedra, em Vicenza, que era a pedra que o Palladio usava. E ele disse, vamos lá e vais escolher as pedras. E eu cheguei lá e fiquei, é como ter um miúdo ter um lego, pá, tinha pedras por todos os lados, grandes, pequenas, castanhas e tal. E disse, podes escolher, escolhe o que tu quiseres. E portanto foi uma operação, não posso queixar. Quer dizer, É uma pedra sem chão, onde as pessoas se podem sentar, pôr as mãos sobre a cabeça e chorar. É a emoção que provoca a experiência da arquitetura. A arquitetura, a função, já se falou, a parte técnica, a parte material, a escolha de material, mas tudo isso vem no sentido da emoção que o próprio arquiteto sente quando vai descobrindo no percurso que segue para o desenvolvimento de um projeto, vai descobrindo coisas que o tocam. Mas a arquitetura provoca uma emoção grande quando tem qualidade, quando atinge qualidade, isso não há dúvida. E essa emoção é também eu ia chamar instrumentos, um dos instrumentos do arquiteto quando trabalha, não é? É uma das obras da sua vida. é, acho que sim, acho que resultou bem. Agora, o Eduardo eu vi, não sei onde, Só um comentário, gente. Esse projeto foi da Bienal de Veneza e do lado do Souto de Moura tava a Carla Joaçaba, tá? Com a instalação dela, que é uma arquiteta brasileira, né? Pra quem não conhece. Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz na época. Então, pra quem tiver curiosidade, depois pesquisa. A obra dela é uma obra mais efêmera, assim, mas bem interessante também. quando vi uma fotografia do Eduardo numa obra a palpar a pedra. Nele é inato o contacto com os materiais, que é uma coisa que se vai em certa medida abandonando, não digo abandonando, mas vai diminuindo. Ninguém vai apalpar uma parede em alumínio, não é? Não é natural. Agora, a pedra, materiais naturais, realmente há ou não há uma atração pelo que é o material. Tiago, vamos ver os 4,5. Este aqui das quatro. E depois temos 7. Da lareira lá embaixo agora. Essa solução. Sim, mas esta ela não está no chão, está subida. E Então o pavimento disto é igual a este prédio. Vocês sabem que um dos motivos pelos quais eu trouxe pra vocês esse react é que tem uma coisa que eu tenho uma sensação, eu vou tentar explicar ela aqui pra vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu uso muito como exemplo, não é nem a palavra exemplo, é analogia. Uso muito como analogia, vocês sabem, pra quem me conhece, a gastronomia, porque eu acho que de fato ela flerta muito. E eu acho que aqui é um exemplo perfeito, assim, para quem já viu Pesadelo na Cozinha do Jacquin e The Bear, vai me entender, assim, perfeitamente. Se você nunca assistiu The Bear, tem na Netflix uma série de gastronomia, mas assistam, mesmo que você não fale, João, mas eu não sou fã de gastronomia. Mas assista, ela é interessante, até como processo de concepção, como essa aura da criação, é bem interessante. E eu acho que esse tipo de ateliê, de escritório, ele tem essa alma de Debert, sabe? E às vezes eu vejo que a arquitetura ela tem assim essa linha muito tênue
diria que é tênue e finíssima, porque dependendo do lado que você atravessa, você tem um pesadelo na cozinha em todos os aspectos, de escritório, de produção, né, do que você está produzindo enquanto arquitetura, é um projeto raso, que é aquela comida, né, assim, porque isso é uma coisa que me instiga bastante, assim, o que que é arquitetura, qual que é a diferença da construção, de uma mera construção para arquitetura, o que faz uma obra ser titulada como arquitetura, né, já pensaram sobre isso? Eu tenho várias respostas, mas fica aí a provocação. A gastronomia é a mesma coisa. O que que difere a comida, o que eu faço aqui, da alta gastronomia? Não é só o nome, né? Não é só é chique ou não é chique. Não, não é sobre isso. Não é mesmo. Eh, E aí eu vejo que tem essa aura também, sabe? Assim, quando você entra num restaurante de alta gastronomia, eu não tô falando do ambiente em si, de ser luxuoso, não. Eu tô falando da cozinha, do chefe, é quase que um serviço catedrático, assim, militarizado até. Tem toda uma aura, assim, todo mundo quer criar algo muito criativo, mas é muito preciso. A gastronomia tem isso, a alta gastronomia. E no escritório também de arquitetura eu percebo isso, assim, essa aura, dependendo da forma que você conduz isso, você pode ser um pesadelo na cozinha ou você pode ser um The Bear, tá? Enfim, assistam The Bear. Não, porque é este percebe, e aqui devia. Sim, e assim. E agora preciso de uma escada. Isto está muito bem, a estação e o. Sim, pronto. Manda-lhe isso e ela vai para ajustar e depois diz que eu que. Não digo nada assim. Isto é o que eu penso. Isto é o inferno. E é preciso. Havia uma profissão, artista, não sei o quê, tal. O arquiteto que precisa de inspiração. Isso acabou tudo. Primeiro, ponto número 1, quem manda o dinheiro? Tudo é em função do dinheiro. Pronto. As formas dependem do dinheiro que existe. O dinheiro obriga aos materiais. Os materiais obrigam o sistema construtivo. O sistema construtivo obriga ao empreiteiro. E, portanto, a gente quer barato. E, 2 pontos, fica mal. Mas isto faz-me impressão. As pessoas, eu quero ir para a arquitetura. E não é assim. É uma paciência para maturar. Isto é um processo de... Os clientes irritam. Eu irrito a mim e passo a bola aos clientes. A realidade já acontece dentro do mundo virtual, aquilo a que se chama o metaverso. Que influência é que isso tem na arquitetura? Tem que o processo de desenho, nós enquanto desenhamos à mão, como antigamente, e só desenho à mão, o desenho informa-nos muito. Portanto, há um diálogo, uma correspondência entre aquilo que desenhamos e aquilo que o desenho nos dá a nós próprios. Hoje o desenho já não é feito com grafite ou com canetas, é através do computador, que dá uma liberdade brutal de formas, por mais que queiramos desenhá-las à mão, não conseguimos. E depois tem o duplo perigo, que é, por um lado, é acessível e faz tudo o que nós quisermos, como o caso da arquitetura do Gehry, que dá para fazer o programa de desenho, dá para fazer aviões, foguetões e arquitetura, e o Museu de Bilbao. E depois, como o leque é de tal maneira grande, isso pode nos levar a perdermos um pouco e a explorar terrenos que não têm nada a ver com a arquitetura. E levar-nos a que a arquitetura se possa transformar quase em escultura habitada. Hoje não há grande distinção entre os meios propriamente ditos e a finalidade. Portanto, está tudo... Outra coisa, gente, que eu me lembrei aqui, é quase a gente poderia dizer, né, aqueles cortes polêmicos, né, e tal, mas a gente poderia dizer que quase que ele tá falando da Zaha Hadid, né? É perigoso criar uma escultura habitada, que é praticamente é o que a Zaha fazia, né? É, e aí eu me lembro que na faculdade eu fiz essa pergunta para um professor que eu admirava bastante, e eu perguntei para ele, porque ele gostava muito do Paulo Mendes da Rocha, até hoje, né? Ele é muito fã do Paulo Mendes da Rocha. E aí eu queria muito saber a opinião dele, porque, e também, assim, na minha cabeça, eu era muito novinho, né? E muito inexperiente, na minha cabeça tinha que ter uma linguagem, tinha que ter uma resposta única para as coisas, né? Assim, na arquitetura. Então, é, não é que tinha que ter, mas eu queria seguir alguma coisa, eu tava desesperado, né? No meu encontro, né, do processo e tal.
eu queria entender como que a Zaha Hadid ganhava um Pritzker e o Paulo Mendes da Rocha ganhava um Pritzker. Eram tão distintos. Então, qual que eu deveria seguir, né, etc. Aí eu pergunto para ele, qual que é melhor, a Zaha Hadid ou o Paulo Mendes da Rocha? E aí ele me deu uma resposta muito interessante, que ele disse, ambos ganharam um Pritzker. Ou seja, ambos são bons. E aqui é a mesma coisa, a gente tem o Eduardo Souto de Moura, que quase que faz uma crítica a Zaha Hadid, mas a Zaha Hadid ganhou um Pritzker, ou seja, está no mesmo patamar do Souto. Né? Então, é interessante, são visões de mundos distintas, né? Na minha concepção não há um certo ou errado, mas é interessante a gente observar isso, né? Nesse sentido, né? Nesse aspecto específico. Quando eu digo que não há um certo, pelo amor de Deus, não vamos me tirar de contexto. Quando eu falo que não há um certo ou errado, neste específico contexto, tá? Porque eu já vi pessoas falando do projeto Rasa e dizendo, não tem certo e errado na arquitetura. Tem, como tudo na vida. Tem certo e errado, como tudo na vida tem o que é de qualidade e o que não é de qualidade. Mas, se tratando de dois monstros da arquitetura, Zaha Hadid e Souto de Moura, aí, né, é um outro contexto, é um outro recorte. Que aí são questões de visão de mundo, né? De visões de mundo e não de certo ou errado. Usado. Como é que condiciona o arquiteto esse metaverso, ou seja, a existência da realidade já dentro do virtual? Desenho muito, até com a consciência de que estou a desenhar, não vai servir, mas vai acelerar a vontade de pensar, a energia para pensar. Isso também é muito incrível, né, gente? Que eu também uso isso no meu processo, que esse ato de esboçar, esse ato de, eu falo, né, exaurir as possibilidades. Ou seja, esse processo vai te conduzir para a resposta final. E eu acho que muita coisa, até uma fala anterior dele, que eu acho também que é muito interessante a gente pensar, a gente não se apegar às primeiras ideias, né? A gente, de fato, experimentar. Eu tinha muito esse peso da arquitetura, que era assim, eu preciso criar algo e aquilo é definitivo, né? Então, assim, só que esse processo de concepção ele precisa ser mais leve nesse sentido, justamente porque é neste momento que, de fato, a arquitetura ela tem esse peso, né? Ela vai ser construída, materializada, diferente de outras coisas, né? Por exemplo, um bolo de casamento. É uma fase muito importante da vida da pessoa, a pessoa encomenda um bolo, tá, mas se deu errado, ok, né? Não é que tem um peso menor ou maior, eu também não acho que seja adequado isso. Mas uma construção que vai ser materializada, que tem um custo altíssimo e que vai ser quase que eternizada, né? Pelo menos na nossa existência, né? Enquanto arquiteto aqui nessa terra, isso tem um peso, a gente não pode ignorá-lo. Só que justamente nesse processo de concepção que a gente precisa experimentar as ideias. Então eu acho que isso que a Cisa fala é muito rico, assim, de tirar um pouco desse peso, assim. A primeira ideia ela pode ser canalha, né, canastrona, e você vai afinando isso, ou pode ser boa, mas ela precisa de refinamento e você vai esboçando até o ponto que de fato você chega e fale, e olhe para aquilo e diga, ok, nasceu, né, é isso. Então, isso pode demorar, isso pode ser mais rápido, depende também do seu repertório, das suas inspirações, né, do seu momento, né, porque é isso também, a criatividade é um ativo vivo e orgânico, né, depende muito do seu mood também, do dia, e talvez naquele dia não fluiu, mas no outro flua, enfim, e as coisas acontecem, né. Mais nesse sentido. Ora bem, o computador, em determinadas fases, permite atingir com grande rigor coisas muito trabalhosas sem ele. Vamos pôr o computador de lado, mas é a inteligência artificial, é a física quântica, é o tal metaverso, a tal realidade que já é ela própria virtualizada. É nesse sentido filosófico que eu lhe estou a perguntar, como é que acha que isso vai condicionar o futuro articulador de especialidades que já é hoje o arquiteto? Não sei. A única coisa que lhe sei dizer sobre isso é que há gente a estudar a aplicação do computador, da informática, à arquitetura e que inclusivamente acredita ou tem que isso vai ser altamente transformador e que haja como que um poder inventivo inerente ao uso desse instrumento. O outro aspecto, virado a página, como dizia o Eduardo, de conduzir na prática, muitas vezes, à repetição, a uma espécie de comodismo conceptual. O que pensa disso, desses novos programas? Retiram a imaginação, a criatividade?
que entende. Eu, por acaso, gosto imenso de estudar aquelas revistas francesas, Ciência Vie, sobre os buracos negros e tal. Eu que chego à conclusão, as novas conquistas da ciência sobre a partícula de Deus, ou conseguiram fotografar a gravidade, acho graças a essas coisas, fotografar a gravidade. E há fotografia. E, no fundo, os textos são iguais aos textos gregos. Na filosofia grega, houve sempre uma polémica, e a história da filosofia apresenta quase sempre esta dicotomia. Os atomistas que defendiam que os objetos, a matéria, podia ser infinitamente dividida em pequenas partículas mais pequenas, átomos. Por outro lado, os estoicos punham a matéria como uma espécie de, não com uma materialidade, mas como se fosse uma energia, uma disposição entre esses tais átomos. E construiu-se aceleradores de partículas com 40 ou 50 km debaixo dos Alpes franceses, os americanos também têm, para saber até que ponto a matéria se pode dividir. E, no fundo, ninguém sabe nada. Os problemas do homem são sempre os mesmos. Nunca ninguém explicou o que é Deus. Uns aderem, não conseguem, chamam-lhe o mistério da Santíssima Trindade, mas não sei o quê. Portanto, os problemas que eu acho que a humanidade tem nunca estão resolvidos, e ainda bem, se calhar. Porque se estivessem resolvidos, isto acabava. A viagem é mais importante do que chegar. Isso é importante para a arquitetura. Nunca se descobre. O filósofo Alain Bouton acredita que os espaços condicionam o bem-estar e a felicidade. Partilha desta ideia? Podem condicionar, mas não é assim tão direto e absoluto, porque pode haver gente que se sinta muito feliz em determinado momento a viver numa barraca, numa favela, e pode haver gente muito infeliz a viver num palácio. Isto é uma constatação, mas é um discurso perigosíssimo. Porque isso pode levar a que não haja iniciativas de corrigir e de alterar a felicidade dessas pessoas. Isso era um bocado o discurso que havia. Ainda assim, existem códigos de felicidade. No mundo inteiro, toda a gente vive no litoral. Porquê? As pessoas gostam da água, que provoca iões, felicidades, não sei o quê. As casas aí são mais caras. Portanto, eu acho que é possível fundar códigos de felicidade. Não totais, não radicais, mas porque senão vale tudo. Isto significa que não é possível separar a ética da estética? Não é? Em minha opinião, sim, não é possível. Porque, como diz o Eduardo, vale tudo. A qualidade da construção, no sentido de conforto, a codificação do mínimo de área por pessoa e que fazem parte das regras da construção obrigatórias. O que me faz impressão é que há regras para tudo. Os regulamentos são uma coisa infindável. Então, com a comunidade europeia é impossível quase projetar. Mas na prática não vejo que isso tenha um efeito de promoção, de qualidade de vida, de igualdade, etc. Não tem. Eu volto sempre aos gregos. Os tipos tocaram os pontos todos. Felizmente não os resolveram. Mas deram-nos pistas para continuarmos. E era impossível atingir o máximo da Acrópole, do Partenon que falámos, sem uma democracia. Os regimes autoritários nunca conseguiram. As pirâmides são muito mais desengraçadas que o Partenon, quer se queira, quer não. Gente, me permitam dar a minha humilde opinião sobre esse assunto. Eu concordo mais com o Eduardo. Eu acho muito legal esse ponto que ele fala que existem códigos, né? E eu concordo muito. Ao ponto que eu também ao passo que eu também concordo com o Cisa, porque principalmente nesse lugar que a gente está vivendo, que existem códigos falsos, tá? Por exemplo, vejo vários arquitetos falando sobre alguns códigos, sobre biofilia, sobre não sei o quê, que eu acho que isso é muito mais inerente à arquitetura do que a se criar. É quase como se criasse um braço gourmet da arquitetura, um brigadeiro gourmet. Então, o que é um brigadeiro gourmet? Sabe, é você colocar isso em outro. É um brigadeiro, mas você coloca isso, você tem que dar um nome, um aditivo a mais para falar que é gourmet, para vender a mais, para vender por mais. E esse tipo, por exemplo, a arquitetura biofílica, neuroarquitetura, a neuroarquitetura até tem alguns estudos mais sérios, mas também há um sentido mais canastrão, né? É quase como o coach, assim, tem pessoas sérias, não dentro do coach, mas na psicologia, por exemplo, e ao coach. Então, eu acho que há vertentes, assim, né? Então, eu sinto que é um pouco disso, mas eu acredito sim que haja códigos, obviamente. Por exemplo, eu posso dar um exemplo real aqui de Brasília, quando você vai numa superquadra, tem a superquadra em Brasília, plano piloto, asa sul, asa norte. Quando você vai para uma cidade satélite, por exemplo,
Sobradinho, Águas Claras, você percebe a diferença de qualidade de vida. Assim, é gritante. E quando você está numa superquadra, você percebe esses códigos, né? Eu já me perguntei esses códigos, inclusive, né? Os pilotis, a qualidade da arborização, do paisagismo, da qualidade da construção da paisagem, o acesso urbano. Então, você tem a, a superquadra, você tem a quadra comercial, então você desce do seu edifício e vai na padaria, vai na farmácia. Isso tudo são códigos, né? Como disse o Eduardo. Então, eu acho que sim, né? Existem códigos e não sei se concordo tanto com o Cisa desse aspecto que ele diz que, assim, ao mesmo tempo é um fato, né? Você pode estar no melhor lugar de ser infeliz, porque isso também não depende só da arquitetura, mas olhando para a arquitetura, eu acho que sim, ela tem um poder de influência muito grande na vida e no cotidiano das pessoas. Eu acho, e assim, eu não acho que seja uma visão romantizada, muito pelo contrário, eu sou muito cético, assim, então eu realmente acredito nisso, eu acho que não é uma visão romantizada, né? Um outro exemplo que eu posso dar é o meu apartamento, que está voltado para a fachada oeste. Quando começa a bater sol aqui, esquenta muito. E isso mexe comigo. Eu fico irritado. Porque eu trabalho aqui, né, nessa parede aqui do lado que está ao meu lado, começa a esquentar e, portanto, eu vou começando a ficar ansioso, irritado. Eu preciso ligar o ar-condicionado. Entende? Influencia diretamente a minha vida. Então, a arquitetura, ela, de fato, ela tem esse poder, né? Eu realmente acredito nisso. Mas bora continuar. Vamos à inveja. Está inscrita nos Lusíadas, naquela que é a obra-prima do cancioneiro literário português. Como é que a arquitetura é envolvida por essas particularidades humanas, como a inveja? É a arquitetura como tudo o resto. Penso que é uma coisa muito feia. Inevitável? Se calhar sim, é da natureza humana, não é? Como lida com ela? Procurando não ter inveja, só. O que me compete a mim não ser dominado por esse sentimento, não é? Há casos, quer dizer, há casos radicais e, portanto, isso é pejorativo. Há outros casos que é um sentimento que há de não conseguir. Há uma polémica entre o Borromini e o Bernini, e chamam-lhe polémicas, no fundo havia ali uma certa inveja. Porque um era mais pobre, o outro era um menino do Papa, não sei o quê, conseguia coisas e tal. Isso depois traduzia-se num certo esforço, portanto, na história da cultura, da arquitetura. O Perret e o Corbusier, muitas coisas. E essa impossibilidade de conseguir superar o outro, às vezes promove o aumento quantitativo do trabalho e o aumento da qualidade. A minha amizade com Cisa não é a arquitetura. Não. Também é, mas não é. O impacto que eu tive e a minha aprendizagem deve-se mais ao homem que ao arquiteto. A mim o que me interessava era saber como é que eu perseguia, como é que ele fazia, quais são os meios que ele ia arranjar para ultrapassar. Trabalhamos juntos e discutimos, não somos incapazes de ser hipócritas um com o outro, corrigimos-nos, somos francos e a coisa corre bem. São de gerações diferentes. Infelizmente, digo eu, porque eu sou da mais idosa. Só por isso, pronto, tenho inveja nesse aspecto. Cisa Vieira fez a passagem dos velhos arquitetos da velha escola, estou-me a lembrar de Fernando Távora, para a nova geração. Como é que se lida com as novas gerações de arquitetos e de gente em geral? Isso é um contínuo. Estamos a falou do caso destas duas gerações, ou 3 gerações. No ensino, há um aspecto importante que muitas vezes esquecido, que é não é só ensinar coisas técnicas, etc. É compreender o que está dentro de cada um e apoiar o que está dentro de cada um. O senhor disse a determinada altura, este jovem arquiteto tem uma mundividência cultural rara. Não terei dito com esses termos tão cuidados, mas subscrevo por inteiro. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma cultura geral grande. Alguns dos livros que eu tenho lido são oferta do Eduardo Souto Moura, que tem uma informação muito maior do que eu tenho. Não é? Ele, de vez em quando, aparece-me com um livro, mostra-me. Olha, leia este livro e tal, oferece-me. Ontem à noite, Sim. mostrei-lhe um livro. Sim. Eduardo Souto Moura tem uma panóplia de livros de cabeceira, daqueles que lê 5, 6, 10 vezes, bastante restrita.
fui afunilando a ver se encontro a tal resposta para chegar à felicidade. Isto é, os arquitetos escrevem mal. Para Cisa escreve muito bem. E como os problemas são sempre os mesmos, eu prefiro ler os escritores que explicam como é que se escreve, porque eles próprios transmitem uma ideia muito correta e encontram um tipo de linguagem muito agradável para ser absorvido. É uma coisa que se discutia muito quando eu trabalhava no seu escritório, que era o feião. Eu nunca percebi o que era o feião. Eu desenhava, temos formações diferentes, e o Cisa disse: olha, Eduardo, não faça tão elegante, isto não tem que ser assim tão elegante. Diga, faça mais feião. Eu nunca percebi bem o que era isto. E ontem eu encontrei um livro de Vargas Llosa em que ele explica que um escritor da América Latina, que quando começou a ficar velho, começou a querer escrever mal. Mas para isso é preciso saber a gramática e depois desconstruir. Exatamente, Cardoso Pires. Diz isso. O que é que vos separa? O facto, desculpe só o termo, às vezes que eu estava a contar, o termo não faça tão elegante. Eu estava num desenho e disse: é muito janota. Eu adoro este termo. Mas é importante ser janota ou não? Depende do uso da palavra janota. Pode ser e pode não ser. É mais feião ou janota? Nesse caso é mais feião. Mais feião. Não, é a intenção do bonito trava os caminhos da pesquisa na arquitetura, não é? O que é que vos separa e o que é que vos junta? Não sei, nunca fiz assim. Uma laje, porque eu vivo no andar 30 no primeiro e ele vive no segundo. E outra laje no escritório. A arquitetura que fazemos é muito diferente. E eu julgo, pelo menos da minha parte, um dos interesses é exatamente sermos diferentes. Nós não fazemos cerimónias. Se um não gosta de alguma coisa que eu te proponho, diz: não, isso não acho bem por isto. E depois debatemos e chegamos à conclusão, às vezes com mudanças de posição, pelo debate. Mas nem sempre estão de acordo. Felizmente que não. Nunca fica a solução exclusiva dele nem exclusiva minha. Encontramos sempre uma maneira, não é para ceder ou tivermos medo do confronto. Não chega a ser confronto, chega a ser uma apresentação diferente. E a maior parte das vezes encontra-se uma situação alternativa. Para confirmar a enfatidade do texto. Eu gosto de vírgulas. É costume fazerem uma citação. Ponto. É o que espera, porque... Então, Olá. Oriol. Aquilo é uma estrada, assim, do lado de cada ria, não sei se lembra. Nós paramos aqui. Eu fiz um esquema, não é um projeto, um esquema, uma ideia. Se quiser ver o que eu desenhei, Sim, tá. não esqueço, nunca deve. Os museus hoje em dia, como ninguém vai à missa aos domingos, as pessoas dizem, e os divorciados fundamentalmente, não, eu fico com os filhos e vou levá-los a um sítio. E vão a Serralves ou a um sítio qualquer. Mas havia uma corrente muito forte em termos no fundo, de repúdio pela arquitetura. Esse é o problema do minimalismo. Eles querem que os museus tenham pouco protagonismo porque eles fazem pouca intervenção. Ora, o que seria dos pintores renascentistas, os mantenhas, quando chegam às igrejas barrocas de Roma, cheias de dourados e proeminentes em formas, e dizerem: eu só exponho em espaços neutros. Quem tem medo compra um cão. O grande desafio é que faz a qualidade. Quer dizer, eu passei uns 15 anos no paraíso, do ponto de vista... Ou pelo menos no limbo. Você estava no limbo. E agora é diferente, não é? Quer dizer, os projetos foram uns atrás dos outros, sempre clientes privados e que criam qualidade. E, portanto, foram 15 anos ótimos. Eu escrevi um texto hoje em que disse: é preciso inventar o otimismo. E, portanto, é preciso tirar partido das contrariedades. E você é mestre nisso, desculpe. Se não fosse assim, você já tinha desistido. Bom, acho que está, não. Foi um dia em cheio. Ok, está. Tá. Estou de férias. Não parece, mas... Precisa. Agora, o que é preciso não é deixar de ser pessimista. Não, eu estou a dizer, é É preciso deixar de inventar. ser realista. Não, é inventar o otimismo. Para mim, o lema é este: inventar o otimismo. E a seguir dizer eureka. Isso aí é que já não se consegue. Chama-se isto alienação. Inventar o otimismo é alienação. Eu não sei se está a ser filmado, mas também não tenho vergonha nenhuma. Bom, Numa cidade no sul da Europa, é incrível como é que há dois Pritzker
É um caso raro. É um acaso. Foi acaso, foi. Foi um conjunto de coincidências. Um acaso, porque o prémio Pritzker, como praticamente todos os prémios, podem acontecer ou não, de acordo com circunstâncias, independentemente da qualidade considerada. Depois há júris, há os debates e as polémicas do momento, etc. Portanto, tirar um prémio é ótimo. Em 2011, quando tocou o telefone e do outro lado lhe disseram que também tinha ganho o Pritzker, para quem é que correu primeiro a dizer? Não, primeiro perguntei que não percebi a pergunta. Porque às vezes eles telefonam a perguntar quem é que deve ganhar este ano um prémio. Não é só o Pritzker, outros dizem quem é que este ano. E eu disse, quem é que acha que este ano deve ganhar o Pritzker? E dizia a senhora que era espanhola, não é quem deve ganhar, foste tu que ganhaste. Eu disse, está bem. Eu, está bem. Meti-me no elevador e disse, ou seja, porque é uma alegria tal que tem que ser exposta, as pessoas não podem oferecer só amarguras e desabafos e tal. Fiquei radiante, não sou falso modesto. E o que disse ao Cisa? Ou seja, ganhei o Pritzker e ele já estava à espera. O Cisa não disse isso. Isso já não me lembro, então. Sim. O Cisa disse, tenho muito orgulho em viver no mesmo prédio do Pritzker. Foi, não me lembro nada. Está tudo escrito, vocês esquecem-se das coisas. Não me lembro, mas acredito que sim. Ficaram 2 Pritzker no mesmo prédio. É verdade. Porquê é que Cisa Vieira é a leoa da selva? É? Aliou-a. Foi uma vez que eu disse, o arquiteto e tal. Eu disse, mas a mim interessa mais como é que ele caça do que propriamente o resultado. Como é que ele estabelece a estratégia? Quando temos um problema, vocês estabelecem uma estratégia. Não é bem consciente, mas depois eu fico mais a pensar o que é que ele está a preparar e a fazer do que propriamente... Porque é um problema de pudor, eu não posso sacar os desenhos dele para copiar, não é? É uma vergonha. Não é aquele canto ali, está a perceber, não vou copiar. É como é que ele chegou para fazer aquele canto, para resolver aquele problema. Porque é que esta sala tem 4 metros ou 5 e não tem 3,5 nem 7? Ele tem bastantes analogias com animais. E a fisionomia e a anatomia, que ele faz muitos bonecos e tal, muitas vezes levam-na a encontrar formas e posturas. Uma vez perguntaram-me em Espanha como é que eu definia a arquitetura do CIS, eu fiquei aflito. E eu disse, as casas do CIS parecem gatos a dormir ao sol. Estão bem com eles próprios, estão bem no sítio, têm uma postura entre o apoio e a forma que é justaposta. Ficam 2 coisas naturais. A leoa da savana? Cisa Vieira. Ele agora nunca mais. Uau! Uma coisa que a mim me... Agora, só para mostrar para vocês, um dos projetos mais famosos é a Casa de Chá. Por isso que ele falou dessa questão do gato, provavelmente estava falando desse projeto em específico, que é exatamente isso. Ele tem uma relação muito forte com o contexto, a sua implantação. Depois deem uma olhada nesse projeto, tá? Do Álvaro Siza. Eu acho que é um dos mais emblemáticos, assim. horroriza é fazer algo que apareça como exótico. E, portanto, o que procuro é integrar-me no meio em que estou, compreendê-lo quanto possível. Incomoda-o que o copiem? Não me incomoda pessoalmente, mas incomoda o próprio. Porque copiar um arquiteto é uma garantia de que a qualidade não vai ser alta. Não é? Como dizia há bocado, nós temos muito aqui, temos que ter muito. E, portanto, já não copiamos. Quando as coisas aparecem, vem muito subconsciente e não de vou copiar fulano. Eu incomodo quando fica mal, quando fica bem fico todo contente, porque tenho a sensação que sou útil. Isto é difícil, havia um problema. Ele não conseguiu encontrar, acha que eu sou uma referência, não sou falso modesto, e portanto digo, ainda bem que fui útil, disponível. E quando gosto, disse, ele interpretou, percebeu bem aquilo que eu queria. Quando fica mal, fico triste, porque é a facilidade e o talento virado contra nós próprios. Trabalham no mesmo ateliê, vivem no mesmo prédio. Que programa? A facilidade é um talento virado contra nós próprios. É isso que ele disse? Enfim, que também é uma frase de peso, né? Programas fazem em conjunto? Almoços, jantares? Temos pouco tempo, sabe? Pouco, às vezes há uma semana em que nem nos encontramos. O nosso apartamento é do mesmo patamar que se parte, mas muitas vezes nos encontramos porque o trabalharmos em conjunto não é uma constante. Acontece volta, meia volta, não é? Às vezes têm saudades do CISA. Não,
Saudades não é no sentido afetivo, sinto falta dele para me resolver uns problemas, porque esta questão de ele trabalhar em cima, o problema é que ele tem mais 20 anos de prática, começou mais cedo. Esse é o meu problema. E quando sou obrigado a fazer coisas tortas, não é porque queira ser expressionista, mas porque o terreno é anguloso, tem uma curva difícil de articular, tem uma espécie de um flash e digo assim, você já fez isto? Eu vou lá assim, ele diz, é que isto, não acha que não tem que... Ele nunca faz soluções disto. Eu não me metia nisso, Eduardo, eu não me metia nisso. O Souto Moura vive rodeado pelo feminino. Tem filhas, a mulher também é arquiteta e é sua sobrinha. Sim. Isso torna-o particular, esse lado que o rodeia mais feminino? Torna-o bem tratado. Tanto quanto eu, de vez em quando, convidam-me para jantar lá e tal. Come-se muito bem. E eu digo, e as filhas todas cozinham bem também. É agradável. A sua casa é um gineceu. É, mas eu não tenho responsabilidade nisso. Então tem. As filhas são suas. São, mas não escolhi o sexo. Faz sentido utilizar convosco esta expressão amigos, negócios à parte? Nós temos tido muitos negócios. Por exemplo, a própria construção do escritório não foi fácil, não só no sentido do projeto, quem faz o projeto, mas depois havia uma área que sobrava que era preciso vender. E estas contas não eram fáceis. E havia outros arquitetos que diziam, em veja, vocês vão se zangar todos. E o que é certo é que a história prova que ficamos mais amigos depois de fazer o escritório. Discussões, algumas violentas, a sério. Já se zangaram alguma vez? Não. Eles zangaram, nunca me zanguei. Se não concordo, posso ficar mais triste, posso amoar. E o Cisa amua? Não, encolhe os ombros. Oh. Quando era pequeno, queria ser bombeiro ou cantor de ópera? Passei por tudo isso. E todos os meninos mais ou menos passam. Mas depois o meu interesse passou a ser o desenho. O que é que queria ser quando era pequeno? O costume, bombeiro, general, para ter medalhas e não sei o quê. Queria ser general? Queria, achava graça às medalhas. E nós vestíamos com uns sticks de hóquei, fazíamos lutas e tal. Eu gostava de ter. E depois lá fiz as Belas Artes, num período conturbado, que estava fechado, experiências pedagógicas, interessantíssimo. Estou-me a lembrar, na entrada vimos ali umas fotografias do Carneiro, que foi o meu professor de desenho. Nos obrigava a cheirar, a comer e a lamber pedras, madeira e não sei o quê, para perceber. Por isso ele vai toca nas pedras. É que ele isso, já não sei. É o Carneiro. lambe as pedras. E quando chegamos ao almoço, o meu pai perguntava todo, então hoje, primeiro tempo, segundo tempo. Eu, no primeiro tempo, tive desenho e lambi pedras e atirei ferro contra um armário de madeira. E o meu pai dizia para a minha mãe, dizia assim, Terezinha, ele vai morrer de fome. Mas depois acho que correu o que podia correr, não É um homem realizado. Isso é uma coisa que eu acho que não existe. Se for, é um pateta. Se existir, também é uma espécie de ponto final no percurso. Estou realizado e tal. Não. É um homem realizado. Não, se era um pateta, se fosse um homem realizado. Sou muito mais ambicioso do que consegui. Ainda tem medos? Sim, tem. Quando me entregam um trabalho, os primeiros dias, os primeiros tempos, são de medo de não conseguir resolver bem o problema. Isso tenho. E fico ansioso enquanto não... Vocês também são assim? Eu sou muito isso. Eu acho que é inerente, né? Esses primeiros dias, de fato, é o que ele disse. Enquanto não nasce pelo menos uma ideia do que será feito, assim, eu digo até que é como um parto, assim, né? É dolorido até. É uma coisa que dói mesmo a alma, assim, a alma sangra até você começar a ter uma visão do projeto. Aí depois, quando nasce também, por isso que eu digo que é um processo de parto, porque quando nasce é uma felicidade muito grande também. Você deu luz, né? Deu vida a algo que não existia. Então, eu acho que tem essa curva, esse gráfico, sabe? Que eu acho que é muito interessante e que é isso, né? A gente não pensa que os grandes mestres sintam esse tipo de sensação, né? A mesma coisa no teatro, já vi a Fernanda Montenegro, já perguntaram se ela fica nervosa ainda, e ela diz que toda estreia. Então é interessante isso, né? Encontro uma abertura, um caminho que vale a pena seguir. Então, Repare, só utilizou este cantinho da folha
com várias caras. O resto deixo para si. Muito obrigada. Mas o arquiteto Sotomora utilizou os dois lados da folha, encheu os dois lados da folha. Ele falou mais que eu, tinha que estar. Ele- Ah, eu achei tão lindo esse documentário. Essa entrevista. Bom, minha gente, então é isso. E outra coisa importante, eu preciso do feedback de vocês para saber se vocês gostam desse tipo, vocês gostam desse formato de vídeo, que eu posso trazer outros para vocês. Tem vários interessantes. A gente pode fazer até uma playlist aqui sobre o Pritzker, tipo entrevistas com os ganhadores dos Pritzkers, né? Dos arquitetos que ganharam o prêmio. Eu acho que vai ser bem legal, bem interessante. Já deixa aqui embaixo nos comentários, João, faça, por favor, ou João, não faça, que a gente segue outro caminho. Porque eu preciso, afinal de contas, eu crio conteúdo para vocês, né, gente? Então eu preciso saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, tá? Então é isso, já comenta, curte, compartilha e até o próximo vídeo ou a próxima live.